Espero que os irmãos estejam bem. O tema sensacionismo é algo muito importante, primeiramente porque todas as confissões reformadas históricas são sensacionistas. Isso é algo inevitável, inegável. O continuismo, ele sempre foi uma característica histórica, começando no montanismo, de movimentos dissidentes da igreja, sabe? Você vê os quietistas, os quakers, os shakers, os adventistas, os mormons, os muçulmanos, os católicos romanos, mais recentemente os pentecostais, os metodistas holiness, os neopentecostais. Todos esses arrogam ter um tipo de revelação especial além do que está escrito, né? Isso forma um grande problema em relação à teologia em geral, porque se eu confio na Escritura como informação divina e eu, a partir desse momento, tenho uma outra fonte de revelação, eu tenho duas vozes concorrentes, né? Então, uma característica histórica das igrejas reformadas e bíblicas é que elas confiam somente na Escritura. E uma característica de todas as igrejas que eu citei aqui, em movimentos, muitos outros também, é que eles acreditam em outras vozes, né? E é sobre isso que se trata a palestra de hoje. Eu mandei no grupo também, eu vou estar acompanhando pelo meu tablet, mas aqui a gente tem 10 pontos para trabalhar, né? E a cada ponto eu gostaria de dar uma pausa e abrir para os irmãos perguntarem alguma coisa. Porque se por serem muitos pontos, se eu for do 1 até o 10 para vocês perguntarem no final, é muito delongado. Então eu começo no primeiro ponto, que é introdução ao pensamento sensacionista. Aí o irmão pode passar. Ponto 1. Introdução ao pensamento sensacionista. Eu separei alguns tópicos para a gente ver, e o primeiro tópico é a etimologia. A etimologia é a origem do termo, a origem da palavra, porque usamos o termo sensacionismo, né? Esse termo ele vem do latim cessatio, que vem do verbo cessare, significando parar, cessar, interromper. E eu gosto de começar com a etimologia porque eu acredito que a maioria dos erros eles começam nas definições, né? Isso é muito importante. Eu estava até conversando com o pastor e com o Diego ontem que a maioria dos erros teológicos eles começam na semântica, né? Por exemplo, em vez de chamar de heresia, chamam de erro. Então é uma questão semântica que a gente precisa realmente, desde já organizar. Então, etimologicamente, cessacionismo, cessar, né? Ele significa interromper, significa parar, significa dar um fim a alguma coisa. Sobre a origem do termo, muitas vezes eu fui questionado a respeito do termo cessacionismo. E uma vez eu estava pensando sobre isso, e eu tentei rastrear o lastro da origem da expressão. Quem foi o primeiro a usar o termo cessacionismo? Porque muitos continuistas nos acusam de invenção, como se a gente tivesse inventado alguma coisa. Mas só que o primeiro a usar o termo cessar foi Paulo. E o interessante é que na língua grega, quando Paulo usa a palavra cessar, que é catargeu, e também ele usa a palavra pauó, ele usa no contexto de dons. Ele usa em 1 Coríntios capítulo 13. Então, a origem do termo... Aqui? Voltou. A origem do termo, então, ela se dá em Paulo, e não em qualquer outro contexto que a gente possa inventar, né? Então, o sensacionismo é um termo... Deixa eu botar minha mão aqui, que aí não vou esbarrar mais. Então, eu sou de família italiana, então eu uso muita mão. É Badini, né? É Badini, na verdade. Então, o termo ele tem origem em Paulo. Então, Paulo, em 1 Coríntios 13, quando ele fala assim, havendo línguas, o amor nunca acaba, mas havendo línguas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. A palavra ali que ele usa por 2 vezes é cartageu. E a uma que ele usa para as línguas é pauó. Então, o primeiro a usar o termo cessar em relação aos dons
Foi Paulo. Então isso é muito importante porque isso é uma doutrina apostólica, por conseguinte, e não uma invenção histórica como nos acusam por aí. Sobre mais um ponto, sobre a realidade do Novo Testamento e a realidade hoje. É muito importante, quando a gente vai começar a entender o cessacionismo, nós entendermos o contexto do Novo Testamento. Vocês podem notar na leitura de vocês do Novo Testamento que a questão dos milagres, a questão de assim diz o Senhor, que começa, por exemplo, em João Batista. Na verdade, a revelação no Novo Testamento começa com os anjos aparecendo a José e Maria, né? Então, toda a questão da revelação, toda a questão dos milagres que Jesus começa a fazer e que depois os apóstolos continuaram fazendo, a gente vê uma realidade extraordinária. Que quando a gente vai considerar o argumento continuista de que todos esses dons continuam, isso é gravíssimo quando a gente compara a realidade do Novo Testamento com a realidade da nossa igreja hoje. Porque se a gente vê esses pontos de extraordinariedade como comuns, como algo ordinário, como algo que continua, isso deveria ser uma realidade aqui na Igreja Presbiteriana da Penha. Porque quando a gente fala que os dons continuam e continuam normalmente, como na Igreja do Novo Testamento, a gente tem que dizer que aquilo que os apóstolos faziam recorrentemente em Atos dos Apóstolos, deveriam acontecer recorrentemente na nossa igreja, como um direito comum, e não algo que está sujeitado, por exemplo, à nossa credulidade, como nos acusam. Não, vocês são incrédulos. Não, isso seria um direito inato de qualquer igreja ter manifestações espirituais que independeriam da nossa credulidade a isso. Muitas vezes Jesus fazia milagres e falava assim, vocês são homens de pouca fé. Então o contexto da igreja apostólica é um contexto de homens que tinham dificuldade com os sinais e mesmo assim Jesus o fazia. Então, para entender o cessacionismo, você tem que entender que o que aconteceu no Novo Testamento foi uma extraordinariedade comparado com a estrutura que nós temos de igreja hoje. Por exemplo, quando nós ficamos doentes, nós não pedimos para alguém orar por nós, a gente vai no hospital. Então, assim, há uma característica de que havia um certo tipo de revelação no Novo Testamento, anjos aparecendo, João Batista pregando, o Espírito descendo sobre o Senhor Jesus, o próprio Deus falando diretamente no Senhor Jesus com a igreja, que não há hoje. Então, do cessacionismo, a primeira análise que a gente faz é o que eles eram e o que nós somos. O que eles tinham e o que nós temos. O que eles não tinham e o que agora nós temos. Porque senão, se você começar a achar que a igreja é Atos 28, né? Já viu aquelas blusas Atos 29? O Atos dos Apóstolos continuam? Não, continuam, porque o Atos dos Apóstolos foi os Atos dos Apóstolos. Então, é muito importante o cessacionismo não é uma questão sobre dons. O cessacionismo é uma questão de cosmovisão. É uma questão de como você vê a igreja, como você vê a vida, como você vê a manifestação dos dons. Então, se você vê de forma incorreta, e há uma grande possibilidade de muitos pontos da nossa teologia serem pentecostalizados, porque o Brasil é pentecostal, de que você vê uma questão de uma forma que não é para se ver. Porque às vezes você vê uma questão ordinária do dia a dia ou da igreja de uma forma que realmente não cabe. Por quê? Porque não é bíblico. Porque ao ler no Novo Testamento, você tenta pensar que aquilo é uma realidade sua. É claro que há coisas ali que é para você, mas há coisas ali que não é para você. Há coisas que o Senhor Jesus disse nos 4 evangelhos, por exemplo. Vocês farão obras maiores. E tudo o que pedires em meu nome ao Pai, eu o farei. A pessoa, ao ler aquilo ali, ela realmente acha que Jesus está falando com ela, mas não está. Na verdade, o Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos. Porque Hebreus vai falar que um testamento ele só vale a partir do momento que um testador morre. Porque enquanto o testador está vivo, o testamento não tem força. Se eu dou um testamento para o meu filho, que vai nascer em outubro, Timóteo, se eu faço um testamento para o meu filho e eu continuo vivo, o testamento não tem força nenhuma. O Novo Testamento começa no momento que o véu se rasga. Então você poderia pegar o final dos Evangelhos e o início de Atos dos Apóstolos. Tudo que Jesus disse antes, ele disse sob a lei. Não na graça.
do Novo Testamento, propriamente. Então, quando Jesus diz para os apóstolos, por exemplo, e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome, vocês falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se comeres alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Se você ouve ou lê esse versículo aplicando-se a você e não vê o contexto, que é o versículo anterior, e Jesus aparecendo aos 11 e lhes mostrando as suas incredulidades, disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho, e esses sinais seguirão os que crerem. Se você não conseguir perceber essa dissonância entre o que é para você e o que não é, você vai ler como um pentecostal a Bíblia. Você vai ver um anjo indo até Maria e você realmente vai desejar um anjo vindo até você. Mas não tem nada a ver com você o texto. Tem coisas... A igreja é fundada sobre qual doutrina? Dos apóstolos. E a doutrina... Voltou. A doutrina começa em Atos dos Apóstolos, a qual Cristo é a pedra angular. Mas as palavras de Cristo diretamente, que ele passou aos apóstolos, ele passou aos apóstolos. Há coisas que, por exemplo, o Sermão do Monte, tranquilamente é para nós. Mas Jesus fala assim, por exemplo, não sejais como os fariseus hipócritas. É um contexto muito específico, até judaico. Então, essa nuance de perceber, porque senão daqui a pouco você vai estar lendo o Antigo Testamento sobre a Arca da Aliança e vai achar que você deve fazer uma em casa. Não é para você. Então, isso é muito importante. Mais um ponto. Sobre os dons se manifestarem em períodos pontuais. Isso é muito importante para a gente entender o cessacionismo. Se a gente olha o apanhado inteiro dos 66 livros das Escrituras, nós vamos ver que os dons eles não aparecem constantemente. Eles não aparecem em todo o percurso das Escrituras, mas eles aparecem em pontos pontuais. Por exemplo, no Antigo Testamento, há manifestações dos dons? Sim. Em quem? Moisés, Elias e Eliseu. Profeta Ageu, profeta Abacuque, não produziram sinais. É claro que em todos eles há capacidade de revelação, falar de uma forma inspirada. Mas a questão, por exemplo, dos milagres, eles só aparecem pontualmente em 3 momentos, em todo o Antigo Testamento. Em Moisés, com as 10 pragas e tudo mais que Moisés fez. Em Elias, com os milagres que Elias fez. E com Eliseu, no dobro de milagre que Eliseu fez. E o que acontece no restante da história? Não tem manifestações sináticas. Simplesmente não tem. Aí você tem um período interbíblico de 400 anos que nem revelação teve, quanto mais sinais. E depois a gente chega no Novo Testamento e a gente vê que não são todos os cristãos que produzem sinais. A gente vê o Senhor Jesus, os 70, os 13 apóstolos, contando com Paulo, e os auxiliares apostólicos, como Estevão e Filipe. E o restante dos cristãos? Não produziam sinais. Então, é muito bom a gente entender isso, que a gente tira de nós aquela sensação de sermos o Constantino. Não somos. Então, essa situação, a gente se situacionar ali onde a gente é, em Cristo, é muito importante. E se a gente entender esses momentos de milagres e sinais como momentos pontuais, precisos e totalmente necessários, a gente fica em paz em relação a muitas coisas. E último ponto, o cessacionismo como uma cosmovisão cristã. São como óculos, né? Como que você vê certa situação? Se você bota um óculos, por exemplo, cessacionista, você vai ter essa cosmovisão. Você vai ver as coisas a partir disso. Se você não tiver esse óculos, com certeza a sua visão é pentecostalizada. O que a gente vai ver que é um problema mais para frente. Mas sem a visão correta, a gente não vai conseguir chegar na verdade corretamente. Ok? Então, esse é o primeiro slide que eu separei com alguns pontos.
E eu gostaria que os irmãos, se tivessem alguma pergunta, pode me perguntar agora. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então vamos continuar. Slide 2. A catalogação dos dons. Sempre quando eu vou em debate com continuistas, né, que dizem que são profetas, que curam pessoas, que possuem dons, a primeira coisa que eu pergunto é assim, quantos dons existem? Eles falam 9, são 9 dons e 9 frutos. Não são 20 dons. Então, no cessacionismo, um dos trabalhos que nós fazemos é a catalogação dos dons. E é esse trabalho, essa separação que eu fiz. Então, vamos dar uma olhada aí rapidinho. São 20, né? Então, nós temos o apostolado, né, que a gente chama de dom ministerial. E tem as referências aí. Profeta, evangelista, pastor, mestre. 6. Dom de profecia, dom de ensino, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé operacional, e essa não é a fé salvífica, né? Mas é uma fé que Paulo cita em 1 Coríntios 12 como um tipo de operação, discernimento de espíritos, dom de curas, dom de operação de milagres, línguas, que é um dos mais problemáticos, interpretação dessas línguas, serviços, /socorros, exortação, contribuição, governo, /presidência e o dom da misericórdia. Então, nada. Então a gente tem aí a catalogação dos 20 dons que aparecem não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento. Há alguns dons que aparecem só no Novo Testamento, por exemplo, o apostolado ou as línguas, ou a interpretação das línguas. Mas nós já temos o dom de profecia no Antigo Testamento, nós temos profetas no Antigo Testamento. Nós temos o dom de cura no Antigo Testamento. Nós temos o dom de milagres no Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés abriu o Mar Vermelho, é um dom de operação de milagres, também chamado de prodígios. Nós temos Elias e Eliseu curando. A gente tem alguns dons no Antigo Testamento, mas é no Novo Testamento que nós temos o apanhado inteiro, que é resumido, catalogado nesses 20 dons. Todos esses dons, eles podem ser... Pode passar, irmão? Ele pode ser visto nesses 4 versículos principais aqui. Romanos 12, do 6 ao 8. Efésios 4, 11. 1 Coríntios 12, 8 e 10. 1 Coríntios 12, 28. Aí, se 4 irmãos puderem ler cada um, pode ler pelo PDF que está aí, ou se quiser ler ali. Só para a gente ver onde estão os dons. Vamos lá. Romanos 12, 6 a 8. Agora Efésios 4, 11. Agora 1 Coríntios 12, 8 ao 10. Alguém? Agora 1 Coríntios 12, 28.
Então, esses 4 textos, eles citam, mas não explicam os dons. Isso é importante, essa questão de citar, mas não explicar, porque é na estrutura teológica cessacionista que a gente vai fazer o trabalho de explicar. Porque a gente vai ter um trabalho de pegar a doutrina, e isso é teologia, né? A gente pega... nós criamos teologias, mas não criamos doutrinas. Nós pegamos as doutrinas e fazemos sistemas teológicos. Então, são esses 4 textos e vários outros. Eu usei esses para que não deixasse de se citar nenhum, que nós temos a descrição bíblica dos dons catalogados no slide anterior. O irmão pode passar? E a gente chega a essa pergunta aqui. O que é o cessacionismo? Essa é uma pergunta muito importante, porque eu gostaria de ouvir pelo menos um ou dois que pudessem tentar responder essa pergunta. O que é o cessacionismo? Eu sei que é um pouco desconhecido, né? Porque não é todo mundo que ensina, e eu acho que não tem ninguém no Brasil que ensina, constantemente como eu, esse assunto. Então eu sei que é difícil. Mas quando vocês ouvem a respeito disso, o que vocês pensam? Por favor. O que é o cessacionismo? Vai, seminarista. Eu vou falar no próximo slide, mas o que é? A sensação dos dons, de fato, encerrou. Se encerrou. Então, quase que não é. Encerrado. Acho que aqui, teria a doutrina que diz que foi da era apostólica, operação de não todos, mas alguns dons, cura, línguas, que serviram para testificar a mensagem dos apóstolos, serviram para determinar período de tempo. Não que todos os dons cessaram, e nem que Deus não faça milagre no dia de hoje. Deus não, através de uma pessoa específica, ele opera esse tipo de milagre com o Sim, perfeito. Mais alguém? Eu coloquei uma definição aqui, muito técnica, né? Mas eu vou explicar ela, que é o seguinte. O cessacionismo é o produto da cessação do grupo apostólico somada à conclusão do cânon, no que diz respeito aos dons que foram exclusivos desse período fundacional, levando em consideração, portanto, a continuidade dos dons que não estavam relacionados a esses 2 elementos. O que é o cessacionismo? O cessacionismo é o seguinte: pense numa coisa. O que a igreja primitiva tinha que nós não temos? O que nós temos que a igreja primitiva não tinha? Essa é uma pergunta muito importante. O que eles tinham? Eles tinham os apóstolos. Sabe o que é um apóstolo? Um apóstolo não é um pastor. Por exemplo, se chegasse o apóstolo Paulo aqui, qual texto ele exporia? Nenhum. Porque ele fala de forma inerrante e inspirada. Você já viu o Senhor Jesus abrindo o texto? Não. Ele abre, por exemplo, Isaías para dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Sermão do Monte: e abrindo a boca, disse-lhes: bem-aventurados. Essa é a diferença de um apóstolo para um pastor, por exemplo. Um pastor é refém do texto. Quando o pastor não é cessacionista, ele é refém das experiências também. Mas os apóstolos não. Os apóstolos, eles não iam... Paulo não ia abrir a epístola de Paulo aos Romanos, entendeu? Ele falaria de si, a partir de si. Por quê? Porque ele possui a doutrina de Cristo. Então, o que a igreja primitiva tinha que nós não temos? Os apóstolos. E o que nós temos que eles não tinham? O cânon. Essa é a diferença. Nós podemos abrir hoje as epístolas, as cartas, e fazermos nossos cultos. Mas a igreja primitiva não tinha a Bíblia. Eles tinham a Torá, mas eles não tinham a doutrina do Novo Testamento condensada em 66 livros. Então, do que trata o cessacionismo?
O cessacionismo ele vai tratar de 2 pilares. Se vocês guardarem isso, é tudo, sabe? O cessacionismo vai lidar com o fim do grupo apostólico e a conclusão do cânon. São só essas 2 coisas. O fim do grupo apostólico e a conclusão do cânon. O cessacionismo ele trata disso antes de tratar de dons. Porque a questão dos dons é um produto gerado dessas 2 relações. Por quê? Sabe por quê? Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz assim: pois os sinais do meu apostolado foram evidenciados entre vós. Ou seja, os sinais eram uma característica dos apóstolos. Fazer milagres, fazer curas, expulsar demônios, era uma característica dos apóstolos. E uma vez que isso está vinculado ao grupo apostólico, uma vez que esse grupo se encerrou, encerra-se os dons que estavam vinculados a eles. E agora o cânon, que é o mais problemático ainda. Se o cânon, se a Bíblia se a Bíblia não foi achada em barra de ouro, igual o livro de Mórmon, né? Mas ela é o produto de milênios de revelação. Se você afirmar que dons atrelados à revelação continuam, o cânon não está fechado. Se aquilo que gera esse fruto continua frutificando, ele não se encerrou. Esse é o ponto. Porque a Bíblia, todo escritor de qualquer texto da Bíblia é um profeta inspirado e inerrante. Toda a escritura é inspirada por Deus. Agora, se você continua tendo profetas, se você continua tendo pessoas que têm a capacidade de produzir revelação, como que você tem uma revelação final? Agora, como que você consegue ponderar uma realidade na qual a Bíblia é a única regra de fé e prática para você, ao mesmo tempo que o Diego é um profeta? Porque eu posso estar lendo o texto aqui e o Diego se levanta e profetiza alguma coisa para a igreja, mas diria alguém, não, mas ele não vai profetizar algo além do que está escrito. Mas não tem problema. Ele pode profetizar algo sinótico. Igual. Não precisa, você pode profetizar uma genealogia. Por exemplo, a genealogia de Mateus capítulo 1 é inspirada e inerrante? É doutrina necessariamente? Não. Mas se você falar um assim diz o Senhor e citar uma genealogia, é escritura, em formato vocal. Então, é importante os irmãos entenderem esses 2 pilares fundamentais. O cessacionismo, antes de tratar de dons, ele trata do fim do grupo apostólico e da conclusão do cânon. Quais dons, nós perguntamos, estavam vinculados aos apóstolos e quais dons estavam vinculados ao cânon? Estes cessaram. Agora, quais dons não estavam vinculados nem aos apóstolos, nem à conclusão do cânon? Estes continuam. É só isso o cessacionismo. E isso traz a maior segurança para a igreja. A maior segurança que... Eu vou chegar num ponto que vocês vão ver como que é crítico o cessacionismo. E eu fiz uma equação. Eu fiz de um estilo matemático mesmo. Ó. Cessacionismo é igual a cessação apostólica mais o fechamento do cânon. Então, o que é o cessacionismo? É quando você pega a cessação do grupo apostólico mais a conclusão do cânon bíblico. Aí você tem o cessacionismo. Tem uma setinha para baixo que diz fim dos dons revelacionais e miraculosos. Continuação dos dons ordinários. Então, o que acontece? Eu fiz essa subdivisão desses 20 dons que a gente viu. Existe essa subdivisão: dons apostólicos ou sináticos, dons revelacionais que formavam um cânon e dons ordinários. Por exemplo, o pastorado é um dom ordinário e ele continua, tem um pastor aqui. O dom de mestre, e que não tem nada a ver com o seminário, é um dom que eu estou exercendo aqui nesse exato momento. E ele continua também. Mas eu não produzo nenhum sinal, entendeu? Eu não vou curar a coluna do Diego, por exemplo. Eu não tenho esse poder. E eu não tenho o poder de falar nada que seja inspirado e inerrante.
Então, nos dons, a gente tem essas três categorias: os sinais, as revelações e os dons que são ordinários para a igreja. Pode passar o slide? Aí eu botei 3 setinhas que dizem o seguinte a respeito dessa pergunta, né? O que é o cessacionismo? Primeiro, o cessacionismo nos ensina que certos dons cessaram enquanto outros continuam. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque no continuismo não tem cessacionismo. No máximo que você vai ter em alguns tradicionalistas é falar que o dom de apóstolo cessou. Por exemplo, se você perguntar na Assembleia de Deus, na CPAD, ou sei lá, qualquer lugar desses aí, você perguntar, apóstolos continuam? Eles vão falar, não. Apóstolos cessaram. Aí você pergunta assim, mas quais critérios você usam? Aí eles te dão uma base bíblica para o cessacionismo do dom de apóstolo. Aí eu pergunto assim, não, por que você não pega esse mesmo método e aplica a outros dons? Não, mas aí não, aí nós teremos limitando a Deus. Não, por que você limita a Deus no apóstolo? Não faz sentido nenhum, né? Então assim, eles são seletivos a respeito do que eles querem cessar ou não. Mas nas neopentecostais, e em muitas pentecostais também, tem muitos apóstolos. Então, no cessacionismo existe continuismo. Então assim, nós somos continuistas? Sim. Em relação aos dons que não estavam nem vinculados ao cânon, nem vinculados aos apóstolos. Mas no continuismo não tem nenhum tipo de cessacionismo. Então não somos nós que somos radicais, né? Porque eles que não estão abertos a nada. Uma vez eu perguntei para um assembleano, né? Ele me acusou. Você está fazendo o cessacionismo uma doutrina essencial para a fé. Eu falei, e o continuismo é essencial para vocês? Aí ele, não, claro que é essencial, porque não tem como ser pentecostal sem ser continuista. Eu falei, pois é, então é essencial, uma doutrina essencial. Não é? Eu falei, eu como cessacionista posso pregar na sua igreja? Ele, de maneira nenhuma, então é essencial. Vocês equipararam o continuismo à trindade. Se eu nego a trindade, eu não poderia pregar aí, assim como se eu sou cessacionista, eu não posso também. Então não somos nós que somos radicais. A gente sabe quem são os radicais. Né? Então, a incoerência é constante, né, nesse meio. E por isso que alguns vão se ater a falar somente contra os apóstolos, contra a continuidade apostólica, porque é mais fácil, né? Então vamos lá. E isso, o cessacionismo nos ensina que certos dons cessaram, enquanto outros continuam. E isso não por escolha arbitrária de algum teólogo particular. Tipo assim, o Hugo quer falar que entendeu? Ou algum grupo. Mas porque admitir a continuidade de alguns dons é admitir a continuidade do grupo apostólico ou sua autoridade prática e admitir um cânon ainda aberto. Por que eu botei não só a continuidade apostólica, mas a continuidade de autoridade? Por quê? Ainda que muitas Assembleias de Deus, por exemplo, de Belém ou do Brás, neguem a continuidade apostólica, os pastores deles agem como apóstolos. Porque ainda que você negue o dom, você não nega a autoridade conferida a esses episcopais, entendeu? Então, eu trato isso até num livro que eu estou escrevendo, de que o apostolado, ele continua sim no meio continuista, mas só que de outra forma. Por exemplo, você olha o Edir Macedo é um apóstolo da Universal, entende? Ainda que ele não tenha o título, ele se chame bispo, em última instância ele age como um apóstolo. A palavra dele tem peso, a palavra dele é uma autoridade divina, ele produz sinais, ele cura, ele faz milagre, ele expulsa demônio, ele é um apóstolo na prática. Então, ainda que na semântica a pessoa negue, na prática, na ortodoxia ela nega. Na ortopraxia ela realmente é. E a gente vê isso constantemente. O cessacionismo é fé na autoridade apostólica sobre a igreja por meio do Novo Testamento. Não é porque os apóstolos não existem mais que eles não têm influência autoritativa sobre a gente. A igreja cristã é uma igreja apostólica.
Mas essa autoridade dos apóstolos está no texto. Então, a doutrina dos apóstolos nos textos do Novo Testamento é a nossa autoridade hoje. O cessacionismo é fé nas Escrituras como total e concluída palavra de Deus ao seu povo. Então, o cessacionismo, como a gente vai ver no próximo slide, não é incredulidade. O cessacionismo é fé no lugar certo, nas Escrituras. Terceiro ponto. Então, o que é um cessacionista? Um cessacionista é alguém que acredita que não há hoje mais pessoas autorizadas por Deus como foram os apóstolos. Vou dar um exemplo. Eu não gosto de nada porque eu acho ruim medir as coisas. Por exemplo, ninguém aqui tem autoridade para expulsar um demônio. E todo mundo aqui costuma pensar que expulsar demônio tem a ver com santidade pessoal. Isso está manifestado aqui. Aí você tem uma santidade pessoal que vai expulsar esse demônio. Judas expulsava demônio e nunca foi salvo. Judas curava as pessoas e nunca foi salvo. Judas pregava o evangelho do reino de Deus, batizava as pessoas, e o batismo era válido e ele nunca foi salvo. Mas o que Judas era? Um apóstolo escolhido e autorizado por Jesus Cristo. Quando os filhos de Seva tentaram expulsar aquele demônio em Atos, o que os demônios falaram? Os filhos de Seva falavam assim: no nome do Deus que Paulo prega, saia desse homem. Os exorcistas judeus, né? E o demônio falou assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? É uma questão de autorização. Ah, mas Hugo, você tem que fazer alguma coisa porque a pessoa está passando mal, a pessoa está endemoniada aqui, você não vai fazer nada. Aí tá, aí a gente tem essa situação aqui. Aí tem uma pessoa cega aqui. Você não vai fazer nada pela pessoa cega? O mesmo poder que os apóstolos usavam para expulsar um demônio, como gadareno, é o mesmo poder que eles usavam para curar uma pessoa cega. Mas o que é mais fácil emular? Né? O que é mais fácil emular? O que a Universal faz constantemente, os pentecostais? Eles emulam. Qual que é o dom mais fácil de emular? Você abrir o mar vermelho ou você falar em línguas estranhas? Então, esse tipo de emulação não é o que a Bíblia diz. E outra coisa, quando uma pessoa era possessa por um demônio e essa pessoa era liberta, ela nascia de novo. Não é esse demônio que a pessoa está aqui, aí vai lá, sai, aí vai. Aí semana que vem ela está aqui de novo. O gadareno, ele nasceu de novo. A endemoniada de Filipos, ela junto com o carcereiro, formaram a igreja para a qual Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Os 10 leprosos, eles ficaram curados da lepra, completamente. Então, Hugo, mas o que eu devo fazer em relação a uma pessoa endemoniada? A mesma coisa que você tem que fazer em relação a uma pessoa cega, nada. Se a pessoa está aqui, você liga para o 93. Entende? Se você não consegue se situar em quem você é em Cristo, você tem que entender alguma coisa. Você não está autorizado a operar esses sinais. Mas Hugo, eu não posso orar por essa pessoa? Lógico que pode. E Deus soberanamente pode expulsar esse demônio por sua oração. Mas como você pode orar pela pessoa que está cega e ela continuar cega também? Mas você prefere coisas que dá para emular, porque aí você se sente melhor, você se sente uma pessoa mais poderosa. Isso é um jogo de soberba, gente. Isso é verdade. Se você não está autorizado, você não está autorizado. E quem está autorizado hoje? Ninguém. Esse é o ponto. Então o que é um cessacionista? Alguém que acredita que não há hoje mais pessoas autorizadas por Deus como foram os apóstolos. E que as Escrituras são sozinhas a absoluta, única e suficiente palavra de Deus ao seu povo. Não havendo então outras fontes, vozes ou pessoas a quem devemos ouvir fora o que está escrito. Teve uma experiência lá em Búzios.
com uma mulher lá, que ela recebeu uma profecia de que ela encontraria o marido dela em São Paulo. Ela arrumou as coisas dela, isso aconteceu. Ela arrumou as coisas dela e foi para São Paulo. Só que ela era casada. O que ela fez? Ela acreditou na autoridade profética, como palavra de Deus. Quando você considera como um continuista, é claro que isso é um extremo, mas quando você considera, por exemplo, que o sonho que você teve ontem tem alguma coisa a ver com Deus querendo falar com você, mas você nunca leu Romanos, você realmente não está se situando no cristianismo verdadeiro, você realmente cedeu a um tipo de cristianismo místico. E eu vou piorar a situação, porque todos esses exemplos são externos. Mas quando você tem a tendência de ouvir a voz do Espírito Santo no seu interior, que não existe em lugar nenhum da Escritura, você realmente está formando uma nova fonte de revelação. Não, mas o Espírito Santo falou comigo. Igual o Hernandes Dias Lopes, ele deu um exemplo que uma vez ele estava nos Estados Unidos fazendo um seminário, aí ele tinha um carro e apareceu um cara querendo comprar um carro, e ele falou, e o Espírito Santo falou para mim, venda esse carro, ele vendeu. Mas o Espírito Santo, se o Espírito Santo falou isso para você, por que você não escreve e anexa na Escritura? Não, mas aí não, por que aí não? A carta de Filemon é a carta de Paulo a um senhor de escravo. Vocês têm que entender que a questão da inspiração e da inerrância é tão perigosa e tão importante ao mesmo tempo, que se você considerar que Deus está falando qualquer coisa com você fora de um versículo bíblico, você está dizendo que a Bíblia não é suficiente. Isso é terrível, porque eu, como por exemplo, fui 10 anos da Universal e 3 anos da Metodista do Brasil, antes da minha conversão, eu fui encharcado disso. Não é que eu não tive experiências, eu tive todos os tipos de experiências. Mas quando eu li a Escritura toda, eu percebi que as minhas experiências não se encaixavam naquilo. E o que eu fiz com as minhas experiências? Desconsiderei-as. Como Paulo fez como refúgio, por causa de Cristo. Porque se eu passo a considerar as minhas experiências, elas se tornam régua da minha fé cristã. Isso é terrível, porque quando você começa a entender que para você ser sensacionista, você tem que confiar somente na Escritura e em nenhuma outra voz, a Bíblia passa a ser um instrumento totalmente absoluto no tempo de 80, 90 anos que você vai ficar nesse mundo. Sabe o que você faz imediatamente? Você vai ler, cara. Por quê? Porque você não tem mais nada que você possa fazer. Não vai aparecer um anjo, não vai ter sonhos, não vai ter vozes, não vai ter profeta, não vai ter línguas, não vai ter interpretação. Vai ter o quê? Vai ter o texto. E isso é individualmente. Agora, quando você aplica a uma congregação, quando você tem uma congregação sensacionista, o que ela vai fazer? O que é a única coisa que ela pode fazer? Ela vai expor o texto. Agora, eu duvido algum continuista falar que isso é ruim. Como que isso pode ser ruim? Eu duvido. Qual é o problema que a gente pode arrumar ao ir ao texto saber o que está nele? Mas quando a gente não vai ao texto? Quando a gente tem outras fontes. Se a gente tem outras fontes, nós temos outra autoridade. Se a gente tem outra autoridade, inevitavelmente, essa outra autoridade vai cair em contraposição ao que está escrito. Quanto mais sensacionista, mais bíblico. Quanto mais continuista, menos bíblico. Percebe? O sensacionismo é uma segurança. Porque não há margem de erro nenhuma. Uma vez, eu vou falar uma experiência, que eu ainda estava transitando do continuismo, uma visão continuista para o sensacionismo ainda. E eu acho que isso foi há 7 anos atrás, mas eu tenho 28 anos, né? Eu tinha uns 21, mais ou menos. E eu realmente acreditava que o Espírito Santo falava no meu coração. Todos os dias. Eu realmente me sentia uma pessoa muito especial por conta disso. Aí eu quis comprar uma escrivaninha. Sabe? Aí eu tentei, tipo assim, olhar no meu interior, tipo um nirvana budista, né? Olhei para dentro de mim, para ver se Deus me falava qual cor
que eu deveria comprar a escrivaninha. E eu cabalmente acreditei que eu ouvi a palavra marrom. E eu comprei uma escrivaninha marrom. Está na casa da minha mãe até hoje. Só que depois eu fui ler Provérbios. Isso eu já era salvo. Eu fui ler Provérbios e eu li assim, ó. Olha só. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração. Ali eu percebi que Deus estava falando comigo. Não no marrom. Porque o que Deus queria de mim? Sabedoria para tomar decisões. Imagine, Diego, você tem a sua filha, você está criando a sua filha, e chega o momento dela ir para a faculdade. Aí chega o momento da faculdade e ela liga para você, pergunta assim: pai, eu estou aqui na lanchonete e eu devo comprar a coxinha ou a esfirra? Compra o que você quiser, compra o que você querer aí. Aí ela desliga. Aí ela liga de novo: pai, eu estou aqui na faculdade e eu devo usar o banheiro de cima ou o banheiro de baixo? Você usa o banheiro que você quiser. Aí ela liga de novo: pai, eu devo ir na papelaria tal ou na papelaria tal imprimir os meus trabalhos e apostilas? Você vai se sentir frustrado. Porque você tem você gerou um filho, uma filha, que não é capaz de tomar decisões simples, como escolher a cor de uma escrivaninha. Cristo não nos chamou para isso. As informações que nós devemos tomar na nossa vida, por exemplo, qual faculdade eu vou exercer? Qual que você quer exercer? Não, mas Deus precisa falar comigo. Você não é especial nesse ponto, gente. Não, se eu tomar esse caminho aqui, eu vou ter certeza que eu estou dentro da vontade de Deus. Quem te garantiu isso? O que você deve fazer? Você deve ler as Escrituras. Por exemplo, Provérbios, tem um monte de provérbios sobre o dia a dia, que vão te orientar como agir, como proceder. Por exemplo, se você estiver remedioso em relação a se Deus te ama, aí você vai em Romanos capítulo 8 e diz que estou certo que nem a vida, nem a morte, nem o principado, nem o potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é consolador. Não é você ficar procurando um nirvana budista em você para você ouvir um eu te amo no seu coração. O amor de Deus está em Cristo Jesus manifestado. Deus prova o seu amor para conosco em ter dado seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Então, para que serve a Bíblia, meus amigos? Não, mas eu quero ouvir Deus, meu amigo. Em 80 anos você vai estar na eternidade, diante de Deus, e Deus vai falar com você. Mas até lá, a nossa concepção é peregrina. Nós temos uma concepção de entendimento de que nós estamos numa situação presente que Deus não está aqui. Deus está por meio do Consolador, por meio do Espírito Santo. Mas o que Paulo fala sobre a morte? Ele fala o seguinte: viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu vivo, eu sirvo a igreja. Mas se eu morro, eu estou com o Senhor. E ele fala um termo lá muito interessante. Ele fala assim: enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Percebe? Jesus Cristo não está aqui. Ele não está aqui. Ele está num local, assentado à direita de Deus, nos aguardando. Enquanto isso, Ele nos deu as Escrituras como guia de fé para que nós nos guiemos nessa vida até chegarmos a Ele. Então, o que você tem? Você tem a Escritura. E assim, concluindo essa primeira parte da palestra, eu vou ler de novo. Então, o que é um cessacionista? Alguém que acredita que não há hoje mais pessoas autorizadas por Deus, como foram os apóstolos, e que as Escrituras são sozinha a absoluta, única e suficiente palavra de Deus ao seu povo, não havendo então outras fontes, vozes ou pessoas a quem devemos ouvir fora do que está escrito. E qual é a característica de toda seita? Isso é importante, você que é seminarista.
elas têm outra fonte de autoridade. O Mormon, a Bíblia e o livro de Mormon. Os Testemunhos de Jeová, a revista Sentinela e as interpretações que eles fazem. Os Adventistas, os escritos de Ellen White. E até agora eu estou falando de revelação escrita. Pentecostalismo, revelação vocal. Ellen White. Os pentecostais, revelação vocal. Por quê? Porque eles têm uma forma diferente. Eles não têm um escrito. Mas em cada Assembleia de Deus tem uma Ellen White, do Koch, ou sei lá o que é isso, profetizando o tempo todo para essas pessoas. Pronto. Eu, antes da minha conversão, eu passei um período na carecia. E o que está falando aí, que acontece no meio dito cristão hoje em dia, é o que acontece no carecia. Na reunião, o representante lá do Centro Espírita, junto com os guias do catecismo lá do Centro Espírita, o cara que tinha essa reunião e ele falava: Diego vai trabalhar na função tal. O Espírito que falava e era a revelação dele, apontando para o que ia ser feito. Sim. Da mesma forma que acontece no Espiritismo, Sim. acontece em muitas ditas igrejas, a qual professam uma fé em Jesus, mas tem uma autoridade totalmente diferente da Bíblia. É uma autoridade de um Espírito que apareceu e falou: não, fulano de tal ali pode separar, ele é pastor, que agora ele é pastor. E hoje em dia os amigos é muito isso, são pessoas que estão à frente de um trabalho, foi ali colocado através de uma revelação, não, aquilo Sim. dali é separado por mim, eu estou Sim. dando essa revelação, o Espírito de Deus está falando comigo. Você para não ser pastor agora, a pessoa fica até assim, Sim. sem entender. Vai lá e ainda joga o óleo em cima e agora você Sim. é pastor. Não, mas não, Deus mandou, eu estou só fazendo o que Deus mandou. Isso se torna mais catastrófico quando você começa a considerar casamentos. A gente já vai fazer o intervalo, mas imagine você ser conscientemente obrigado por sua consciência a casar com uma pessoa que foi profetizada e a sua vida vira um desastre completamente. Eu tenho um relato na família, sem bom. Eu tenho um relato Oi? na família, sem bom. Exatamente. Exatamente. E quando a gente escala isso teologicamente, a gente vê até o Dr. Carson dizendo que há a possibilidade de Deus falhar na profecia, que é um absurdo completo. Ele diz que Deus pode querer que você case com a Maria, mas o profeta, por ser errante, ele emula erradamente essa profecia e você acaba casando com Ana. E daqui a um tempo você se divorcia e você tem que se casar com Maria. Isso é a profecia falível. Imagine se essas profecias falíveis fossem aplicadas ao Senhor Jesus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Aí Maria, na verdade, não é virgem. Olha o problema que isso causa. Então, a questão das profecias é uma questão da revelação e da inerrância, é uma questão cabal para nós sabermos qual é a nossa autoridade. Fora isso, é só esoterismo e misticismo. Vamos fazer uma pausa? Fazer uma pausa? Sim, quem tiver pergunta pode perguntar. Sim, não, jamais. Sim. Não, é aquilo de falar, que a gente pergunta, a palavra de Deus é inspirada e inerrante? Ele, sim, mas ela é única? Não, aí não. Esse é o problema. Sim. E eles são pentecostais por conta dessa sequência de questões que a gente tratou, sobre ele ter, tanto no interior como nas experiências, questões particulares. Sim, pois é. Pois é. É do pentecostalismo. Sim, com certeza. Sim, a pessoa ela quer se sentir especial fora da cruz. Ela quer se sentir uma pessoa usada por Deus fora da cruz. Eu sou especial porque Deus me elegeu em Cristo. Sim. Sim.
Sim. A gente não dá para observar a fala de todos os apóstolos, ou tira a fonte direta de Cristo, Uhum. sendo a própria palavra de Deus. Então, portanto, não era algo que era produzido por eles. Uhum. Então, tinha uma base, pelo menos dos apóstolos, da pessoa de Jesus. Paulo, como um apóstolo tardio, não teve contato direto com Jesus. Mas não tem uma influência ou uma base profética também, no sentido da continuidade, da narrativa, da criação. Sim, com certeza. Porque, bom, sem querer melhorar, não sei se as pessoas tiveram essa percepção, porque talvez desse a entender de que Paulo não estava sujeito, por exemplo, por ser apóstolo, a nenhum fundamento anterior, como se ele, por ele mesmo, ao abrir a boca, já era escritura, já era. Sim, isso é uma questão teológica muito importante. Sim. Você também mencionou em relação se eu tenho uma revelação ou uma experiência, por que eu não anexo ao cânone? Sim. Mas a gente também não tem relatos, por exemplo, de uma carta dirigida aos Coríntios. Sim. Então, se Paulo, tudo que Paulo dizia, por exemplo, como apóstolo, Sim. era, Era. será que o que aconteceu para essa carta não estar no cânone? Isso era É Deus. Não, tá. Não, perfeito. A sua questão primeira é teológica em relação a sistema, né, de aplicação. A primeira questão é o seguinte: só Jesus falava de forma inerrante e inspirada o tempo todo. Você vê Jesus com 12 anos no templo falando assim: não sabeis vós que me interessava cuidar das coisas do meu pai? Uma criança de 12 anos não fala assim. Se o apóstolo Paulo te desse bom dia, sei lá, indo para a padaria, isso não era inspirado. Mas na oficialidade do seu serviço, era. Então, há uma diferença de um ate perpétuum da fala do Senhor Jesus, porque tudo que ele falava era Deus falando. Emanuel é o verbo, é o logos. Jesus não tinha palavras vãs. E nenhuma palavra de Jesus não era inspirada. Todas eram. Absolutamente todas, desde criança a gente vê isso. Mas João vai nos dizer no seu último capítulo que Jesus fez e falou muitas outras coisas que não foram escritas. Mas as que registrei, diz João, foram escritas para que vocês tenham fé no Filho de Deus. Então, Jesus, fora do que foi relatado nos 4 evangelhos, disse muitas outras coisas mais que eram todas inspiradas e inerrantes. Se você perceber, são 13 apóstolos. Nós só temos os escritos de Mateus, de Paulo, de João e de Pedro. Todos os outros 9 apóstolos não têm nenhum registro. Mas nós não podemos inferir que eles não tinham a mesma capacidade apostólica de inspiração e inerrância, só que de um formato vocal. Agora, por que a vocalidade inspiracional dos apóstolos... Percebe, Paulo não fala que a igreja é fundada na doutrina dele, mas na doutrina dos apóstolos. Porque havia uma corrente revelacional vocal no Novo Testamento que não necessariamente foi registrada porque Deus simplesmente não o quis. Mas todas as doutrinas que iam vocalmente no Novo Testamento foram registradas no que nós temos. É isso que a gente acredita. Mas, por exemplo, se a carta de Paulo aos Coríntios, a terceira carta, na verdade seria... Porque a primeira carta é a segunda, a que a gente tem, e a segunda é a terceira. Seria, no caso, a primeira. Se a primeira fosse achada, ela seria inspirada e inerrante da mesma forma. Porque é Paulo escrevendo algo no seu ofício apostolar. Por isso que Paulo vai falar aos Tessalonicenses o seguinte: não recebestes de vós as minhas palavras como palavras de homens, mas recebeste como palavras de Deus, pois assim o é. Então, Paulo tinha consciência total de que Deus falava por ele. Por isso que ele dizia, dessa forma, rogamos, é como se Deus rogasse através de nós. Rogamo-vos, pois, que vos arrependem. Dessa forma, somos embaixadores de Cristo. Esse termo embaixador de Cristo que Paulo usa é um termo de realmente Deus falar por meio de Cristo em Paulo. Então, a questão é que realmente os apóstolos eles não estavam deslocados da doutrina do Antigo Testamento, eles não estavam deslocados